Bom dia, Tati. Bom dia, Ana. Tudo bom. Tudo bem? Você está me ouvindo? Tô escutando. Ótimo. E como é que você está? Tô bem, assim, um pouquinho nervosa, porque live é uma coisa muito nova pra mim. Ah, mas sempre acho que sempre tem a primeira vez também das lives, né? Porque eu acho que a da semana passada foi a primeira que eu fiz com outra pessoa, porque eu tinha feito uma, acho que em março, acho, para apresentar as rodas quinzenais e tal, mas era só eu, né? Então é só você. Agora, na conversa, assim, aí também foi. Hoje é a segunda vez do Instagram das rodas. Então, assim, estamos juntos. Sim. Quando começou essa pandemia, a gente teve que ter aula à distância também, né? No início ali foi bem problemático, né? Saber como mexer na plataforma, utilizar a Meet, fazer aula à distância. E agora a gente já tá super acostumado com todos os Sim. professores, né? É, porque tinha que. Uma coisa que a gente. Acho que eu só sabia do Skype como, né, ferramenta online, assim. Então, foi abrindo também esse leque, né? Do Zoom, do Meet, tem Jitsi, tem uma variedade de plataformas e que a gente pegou rápido, né? Porque eu acho que o uso do celular também ajuda a gente a meio que se alfabetizar digitalmente, assim, tem uma coisa meio intuitiva junto, né? Como eu tenho um pequeno, o pequeno já sabe tudo, né? Ele tem aula à distância. A gente achou que ele ia demorar para pegar, assim, até a etiqueta, né, na aula à distância, porque eles são muito pequenininhos. Mas demorou uma semana, duas, eu acho. Ele já estava super acostumado, assim. Sim. É, Eles são já estão dentro desse mundo, né? Então, mais fácil. não, é com certeza quem está nascendo agora tem uma facilidade gigantesca, né? A gente, né, a gente ainda é do. Ainda lembra, não sei, da máquina de escrever, talvez, né? Sim, eu fiz. Gente, eu sou velha. Eu digo para os alunos, gente, eu sou velha. Porque tinha uma sala na minha escola com máquinas de escrever. E dependendo da série que tu estava, tu tinha aula de datilografia. Sim, então. Eu só. A gente teve uma máquina de escrever em casa, minha irmã que aprendeu, mas para mim é uma coisa tranquila, assim, não é nenhuma tecnologia como hoje. Eu acho que as crianças olham e até brincam, né? Ah, ela até imprime e tal, né? Ficam com essa brincadeira. Bom, deixa eu ver quem está chegando aqui. Suelen, bom dia. Nilda, Rafael, Renata, Daniela. Chegando aqui o pessoal. Dá mais um minutinho e a gente. E como é que tá Rio Grande do Sul aí? Tá frio, tá chovendo? Cadê essa frente fria? Sudeste já tá nublado já. Ai, ontem já estava bem friozinho, assim, já estava utilizando roupa de lã de novo, né? Parece que não saiu. A gente estava esperando de que terminasse o inverno, daí essa semana já veio uma frente fria de novo. Mas tá E às vezes frio quando é hoje. quente é muito quente. Hoje tá friozinho, assim, mas não é tanto, sabe? Ontem tava mais. E quando é quente, é muito quente também, sabe? Sim. Muito quente. Um panelão, assim. A gente chama porque tem morros em volta, então concentra muito calor. E quando é frio, bastante frio também, né? Sim. Só que para nós o frio, bastante frio é 1 grau, É. né? Próximo ali 5 graus é muito frio. Nossa. Agora, Para mim 20 graus o já é resto é frio. normal. Ai. Bom, o pessoal já está chegando, então só dar esse início aqui mais formal.
em relação às lives, né? Quem está chegando não assistiu a live anterior, que foi com a Suelen, sobre práticas educativas e leitoras na biblioteca, em bibliotecas, né? E aí toda a tipologia de bibliotecas que é possível. Tá salvo no perfil das rodas, então quem quiser depois, essa daqui também vai ficar salva. E para quem também está pela primeira vez chegando aqui na live, só para entender um pouco o contexto do que a gente vai falar, alguns meses atrás, né, a gente já sabia que o centenário do Paulo Freire seria um grande evento, pelo menos para quem já leu Paulo Freire e que, de certa forma, se inspira ou, enfim, tenta dialogar um pouco, né, a sua prática com o que o Paulo Freire contribuiu aí na sua obra. Então surgiu um convite, né, e aí na página das rodas, para que as pessoas participassem ou do círculo de estudo, né, e também os convites para as lives. No caso, a Ana hoje ela está como uma convidada em relação às lives, né, porque ela também participou do círculo e tal, também está aí, tá com um projeto super apoiando. E aí todas as conversas das lives, né, essa é a segunda, tem a terceira e depois a última, tá partindo desse livro aqui, Professora Cintia Não, né, do Paulo Freire. E nesse livro são 10 cartas que ele escreve, né, é um livro meio que sob encomenda. E hoje a gente vai falar da última carta, porque é a 10ª carta, mais uma vez, a questão da disciplina. E aí, claro, a Ana, né, nesse processo criativo também dela, da sua autonomia para poder pensar o que a gente poderia trazer hoje a partir da carta, trouxe essa frase maravilhosa que não se recebe democracia de presente. Então, assim, a Ana, eu até estava brincando, né, ela está no Sul, no Rio Grande do Sul, também é minha colega de profissão, professora de língua portuguesa, literatura, né, doutora, hoje está no Instituto Federal Farroupilha, né? Então, assim, se você quiser também trazer um pouco disso, já você já pode até emendar e contar um pouco para a gente por que dessa escolha da 10ª carta, né? Porque cada carta tem uma temática, então, né, essa sua identificação, e aí a gente já começa a conversar. Então, obrigada por aceitar esse bate-papo. Obrigada também pela forma super generosa e criativa de contribuição também para as lives, né? Aqui a gente construiu junto, nós quatro, né? A Suelen, você, a Ana, Cristina, e aí a gente vai se vendo todas as quatro na última live, mas agradecer também pela sua presença. E simbora, conta pra gente aí o porquê da 10ª carta e vai misturando também com a sua biografia também, enfim, fica à vontade. Bom, obrigada, né, em primeiro lugar, Mozi. Para mim é uma experiência nova, assim, estou feliz, né, de conversar sobre isso. Como eu acho que não sou uma especialista em Paulo Freire, e eu estou aprendendo e reaprendendo, né, como ele diz também, a ser professora com ele, né, na prática diária, assim. Eu nunca me vi professora, né, e E tem a ver um pouco, vou tentar explicar para tentar relacionar com a carta, com a 10ª carta do Paulo Freire, né? Eu vivi como leitora. Depois, um processo bem difícil, assim, na faculdade, de escolha mesmo, acabei indo para o curso de letras e gostando. Mas gostando de ser pesquisadora de literatura, muito relacionado com literatura, sempre, sempre, sempre. Nunca me vi em sala de aula como professora de língua portuguesa, por exemplo. Para mim foi um processo bem difícil isso. Foi, foi algo, né, bem demorado, assim. E quando eu cheguei em sala de aula mesmo, em 2014, como professora do IFE, que eu tinha que ir para a sala de aula, que eu tinha que, né, pensar a minha prática, eu, eu comecei a partir do texto, né, do texto literário sempre, do texto literário, né, as discussões, as conversas, a própria discussão sobre a língua sempre partiu do texto literário. Nas minhas aulas, eu sempre tento pensar a partir disso, porque para mim é mais fácil. É uma coisa que eu acho que o texto faz com que o aluno admire, em primeiro lugar. Porque eu gosto do texto também, eu acho que ele também vai gostar. Então, é muito por uma questão de identificação sempre, sabe? E isso foi difícil partir disso, porque é algo diferente, assim, né? E o aluno vê com uma coisa diferente também
E às vezes eu não me sentia muito segura sobre a minha prática, no início, assim. Então eu fui pesquisar, fui estudar um pouco, não estudei Paulo Freire na faculdade, né? Não foi um autor com o qual eu trabalhei, né? Mas eu fui pesquisar, estudar e ler a importância do ato de ler, depois Pedagogia do Oprimido e outros textos dele, e fui me percebendo nessa prática que eu também podia pensar a minha prática de forma diferente, que eu tinha essa decisão, essa autoridade sobre como eu deveria ser como professora, né? E eu acho que a 10ª carta fala um pouco sobre isso, né? Sobre a questão da tua disciplina, porque eu tive que ter disciplina intelectual também de procurar o Paulo Freire, para ter mais embasamento, mais fundamento, sabe, na minha prática, e de ter autoridade sobre o que eu estava fazendo, e ao mesmo tempo também de estabelecer esses limites, né? Que eu acho que são importantes, mas limites meus também, não somente limites com os alunos, limites para mim também, dentro dessa atuação, tá? E de pensar que eu sou esse sujeito e que eu quero também formar um sujeito consciente. Porque eu escolho, sou eu que escolho, né? Então tudo é político também. Eu sempre fui muito política. Desde a escola, que para mim assim, sempre foi uma parte importante a questão do movimento estudantil. Né? Então, o movimento estudantil fez parte da faculdade para mim, assim, uma parte importante. E quando eu chego em sala de aula, eu que escolho o texto, né? Então, essa escolha faz parte de quem eu sou. E eu quero formar a partir disso, dessa escolha, que o meu aluno reflita também, sabe? Eu acho que tudo isso está envolvido. E nesse momento de pandemia, também me bateu muito assim, pensar essa questão da disciplina, porque eu não quero que meu aluno seja um passivo, né? Que ele não esteja envolvido no processo. Eu quero que ele também tenha essa disciplina, sabe? De estar envolvido, de ser o sujeito produtor do conhecimento dele, né? Seja um sujeito reflexivo, crítico, e a partir disso que eu consiga pensar que esse aluno vai se formar um cidadão e um cidadão consciente para pensar a democracia. Gente, essa semana, por exemplo, pensar em 7 de setembro, pensar na democracia, nessa ideia de dependência passiva que a gente tem, né? Eu acho que tem tudo a ver com essa carta do Paulo Freire, porque as coisas não acontecem por acaso, o conhecimento não se dá por osmose, que eu gosto de dizer para o aluno, não ocorre dessa forma, sabe, de transmissão, ele vai absorver o conhecimento, ele tem que ser desse jeito, a democracia não se recebe desse jeito, a gente não mantém democracia também desse jeito, né? A gente tem que estar todo o tempo ali organizado, né, consciente sobre o nosso processo. Né? E isso acontece na escola. Eu acho que a gente ensina isso na escola. O aluno se forma ali, o cidadão se forma ali. Tá? Eu acredito um pouco nisso, assim, um pouco utópico, e às vezes eu me desiludo um pouco com essa utopia, mas daqui a pouco eu já estou de novo utópica, né, meio chotesca, acreditando que aquilo ali vai dar certo. Sim. Deixa eu só te perguntar uma coisa. O fone, porque às vezes o fone ele tá dando um abafamento. Aí eu não sei se, às vezes quando você se aproxima aí fica normal. Aí eu não sei se pode ser mau contato. Eu tô te Eu estou no ouvindo. celular, Eu tô te eu estou no ouvindo. celular, Mas será que é eu o não sei. você tá de fone? Não. Não estou de fone. Então, você não tem um fone aí perto. Peraí. Porque acho que talvez seja isso. Quando você se aproxima, ele fica com um som melhor. Aí talvez o Mas eu te ouvi, assim. E aí, enquanto você vai se preparando aí, falar assim também, porque eu acho que essa palavra, né, disciplina, ela carrega, às vezes, uma conotação negativa também, né? Quando a gente pensa em disciplina, geralmente lembra do furto da palavra via regime militar, ou a própria prática, né? De militares como algo rígido, como algo extremamente autoritário, né? De obediência cega. E disciplina aqui no sentido não é esse, né? O disciplina que Paulo Freire traz é como uma forma de organização, de algo diário, de algo contínuo, de algo constante, né? Tanto de uma busca por um conhecimento como um questionamento sobre a sua própria prática. Então, disciplina aqui é para a gente entender como uma forma de organização, né? Uma organização consciente, constante, contínua, e que tem objetivos, né? Não uma coisa solta assim que a gente vai fazendo e vai descobrindo. Claro que muita coisa a gente descobre no meio do caminho, mas
também não é essa coisa perdida ou então extremamente autoritária de você ficar cumprindo uma regra sem saber o porquê, né? Que eu acho que também pensar, fazer esse recorte dessa palavra que às vezes tem essa conotação negativa. Eu acho que tu me escuta bem Agora agora? tá ótimo. Sim, tá bom, tá. Ele faz uma distinção bem importante sobre isso, né? Que é a questão da autoridade e do autoritarismo, né? De que você não pode ser, né? Essa disciplina ela não pode ser arbitrária no sentido de que tu, né? Estabeleça isso de forma muito autoritária, né? Na escola ou na sociedade, etc., né? Porque ele está pensando, acho que essa questão tanto na escola democrática como também na democracia em si, né? Eu vejo muito isso no texto dele, mas a gente não pode ser licencioso também, né? Ele gosta dessa palavra licenciosidade, ou seja, em nome da liberdade do aluno ou da liberdade do cidadão, não estabelecer esses limites ou não estar ali mediando o processo, sabe? Então, é uma coisa, é como uma terceira via, uma terceira margem, né? Como diria o Guimarães Rosa, que é difícil, é um movimento sempre, né? Que vai desse estabelecimento de limites, né? Mas dentro desses limites, o outro sujeito tem a sua liberdade também, né? De também se mover ali, e a partir desse movimento ele vai aprendendo, né? Eu acho isso muito bonito, mas é um processo difícil, eu acho que é um processo difícil tanto para o aluno, quanto é um processo difícil para o professor, para a escola, para a direção, de saber onde que estão esses limites, sabe? E também para nós como cidadãos, muitas vezes, né? De saber onde estão esses limites. Porque daqui a pouco a gente está naquela lógica de que a sociedade se autorregula, como o mercado se autorregula, né? E o Estado não tem, em nome da liberdade desse cidadão, ele não estabelece esses limites. E daí a gente tem isso, a gente tem hiperinflação, a gente tem esse preço exorbitante, né? Pessoas passando fome, pessoas sem moradia, né? Eu acho que se a gente consegue isso na escola, como um microcosmos, talvez, da nossa sociedade, talvez a gente possa pensar isso de forma mais ampla também, né? Eu fiquei pensando um pouco nisso, assim, como é importante que a escola não se transforme nessa educação bancária, num mercado, que o meu aluno não seja um cliente e eu não seja um serviçal. Sim. E a, eu tô com o jovem de pequeno 6 aqui. anos, leitor, jovem Sim. leitor. E eu acho que um exemplo bem assim, bem exemplar, né? Um exemplo bem exemplar de licenciosidade é o que a gente está vivendo, né? O país está justamente com essa, vamos dizer, essa falsa liberdade, né? De crescimento, falsa liberdade de um país que conquistou, sim, alguns direitos, mas que esses direitos já foram nos, né, furtados e a gente não vai receber de volta de presente, né? Brincando também com essa questão. Ele quer participar da live. Ele quer, só um pouquinho. E aí, Ele acabou de acordar. a gente pensar que esse é um exemplo de licenciosidade, né? Que é totalmente o oposto dessa liberdade que a gente precisa conquistar, né? Porque não, se a gente for pensar todas essas qualidades dentro do conceito de cidadania, dentro do conceito de democracia, elas não são dadas, né? É uma conquista, e essa conquista, ela não é como uma medalha de ouro na Olimpíada que você conquista e depois você sossega e comemora. Não, comemora, mas continua nessa luta para que essa manutenção, né? Para que ela se mantenha diariamente, porque a gente viu que como é frágil também a nossa democracia. E como esse microcosmo, que eu acho que é um dos microcosmos que tem muita responsabilidade sobre a gente, né, que é a escola, que é uma instituição que ali sim parte muita coisa, desde as coisas boas ou ruins, mas que ali tem um poder muito grande sobre a nossa Constituição enquanto pessoa, quanto cidadã, cidadão. Eu acho que vai dizer muito, né? Como que a gente, aos poucos, vai tentando construir essa imagem de um país que está com uma democracia e, como eu diria, de baixa intensidade, como, né, o Boaventura já comentou. Então, assim, como é que você vê também em relação a esses
porque assim são quase polos, né, que também o Paulo Freire coloca, né? Ele coloca essa pseudo-liberdade com licenciosidade, autoridade com autoritarismo, a coisa do espontâneo contra o espontaneísta, né, também são conceitos que ele sempre coloca como, claro, né, não nessa dualidade, né, super restrita de bem ou mal, não, né, não é isso, mas pensar que como as coisas são sutis, né, que a gente pode, de certa forma, às vezes, por conta dessa falta de limite, né, que aí, nossa, por ser a autoridade dentro do espaço educativo, como a gente também pode, às vezes, resvalar nesse outro extremo, né, que nem é tão extremo assim, porque é sutil. Então, como é que você vê hoje, assim, desde você como aluna, né? E aí aluna do ensino fundamental, aluna como né, universitária, e agora no outro papel como educadora, como professora, hoje, assim, como é que você vê essas mudanças? Você acha que como que isso pode se refletir mais para frente? Enfim, eu sei que a gente tem a utopia de que, né, aos poucos a gente vai melhorar, a gente vai sair desse abismo que a gente está hoje, mas queria ver como é que você vê essa juventude de hoje que frequenta o IFE em comparação à sua juventude, se há uma consciência política mais atenta, enfim, comentar um pouco aí esses resquícios, né, da fala e da escrita do Paulo Freire na prática, assim, como é que você vê? Sim. Eu acho que eu preciso me ver como uma pessoa privilegiada também, né? Porque estar dentro do IFE, né, é estar dentro de um espaço em que eu, como servidora, e os alunos, né, também, eles têm um espaço privilegiado ali. Não apenas em termos de estrutura, né, em termos de outras possibilidades. Eles têm acesso a muita coisa dentro da instituição, né? Isso é ótimo. Por exemplo, agora na pandemia, logo que começou a pandemia, a instituição já pensou, né, nesses alunos que tinham mais dificuldade de acesso. Por exemplo, a internet, e temos bolsa, né, temos auxílio para esses alunos desde o início. Então, esse aluno, de certo modo, a gente tentou minimizar muito, né? Quando estávamos no presencial e mesmo agora à distância, eles têm muita possibilidade de participar de projetos, né? É como se fosse uma universidade, a gente tem os 3 pilares, né, de ensino, pesquisa e extensão. Eu mesmo tenho um projeto de extensão, tenho um projeto de pesquisa também, sobre leitura, né, no campus. E os alunos têm, né, outros colegas também, então eles estão muito envolvidos. Eu vejo os meus alunos de forma assim muito participativa, sempre nesse processo, né? Então eu acho que nesse sentido é muito privilégio. Privilégio de conviver com eles, né? Privilégio de estar nessa instituição, de conviver com colegas que também pensam da mesma forma. Mas ao mesmo tempo eu também preciso fazer a crítica, né? De dizer, olha, né, nesse momento, principalmente agora de pandemia, eu percebo muito passividade, né? Muita passividade e essa falta talvez de estabelecer, né, como é necessário que o aluno esteja nesse processo envolvido, senão ele não vai se tornar um sujeito produtor do próprio conhecimento, né? É isso, acho que é fundamentalmente isso, porque quando a gente está lá, a gente envolve o aluno. A gente envolve muito. Desculpa, gente. Tudo bem. Eu tô sozinha em casa, então é assim. Nas aulas também. Não tô. Tá com ele. Eu digo assim, adulto, né? Adulto em casa estou só eu. Filho, a mãe deixou pra você lá. Pode ir. Tá. Pronto, desculpa. Mas você falou Então, da passividade, né? Isso, né? Que mesmo lá a gente percebe um pouco disso, sabe? Que tem sim, que a gente precisa envolver mais e que ele precisa se envolver mais nesse processo. E que ele precisa ser mais consciente, ser mais crítico. Então, no momento, eu acho que isso vai muito, da nossa prática também como professores, né? O professor, por exemplo, se eu vou trabalhar com alguma coisa bem gramatical, né? E eu tenho que trabalhar porque é necessário. Eu trabalhei, por exemplo, período composto, sabe? Eu sei que para algumas pessoas parece uma coisa assim, meu Deus do céu, eu tenho até um certo, né? Tipo, lembrar aquilo da escola. Mas eu vou trabalhar de que forma? Eu vou pegar lá as canções
do Geraldo Vandré. Eu sempre gosto de trabalhar com canções, e fui trabalhar com período composto a partir das canções. Daí parece que tu envolve um pouquinho mais o aluno, mas e não é só trabalhar com conteúdo, é trabalhar também com a consciência dele, para pensar e para discutir, para falar sobre o mundo em que ele está, né? E envolver ele nesse processo todo, né? Porque ele não pode receber tudo e ele não pode estar ali só absorvendo. Não, não funciona desse jeito. E eu quero saber o que ele pensa, né? E uma coisa que muitos professores vão concordar comigo, se estiverem ouvindo, é que nesse momento o professor às vezes está muito solitário em sala de aula. Ele não, o aluno muitas vezes não conversa com o professor, porque essa questão aqui da distância, né, virtual, né, nas aulas síncronas, é um empecilho, sabe? Então, isso causa muita frustração, às vezes, né? O professor que está falando, parece que está falando sozinho. E ele quer o retorno todo o tempo, ele quer falar com o aluno, ele quer saber o que o aluno está pensando, quais são os problemas, né? O que é importante, está entendendo ou não está entendendo? Conversem comigo que eu quero saber tudo, né? Então, acho que esse momento de pandemia está muito complicado, assim, para todo mundo, né? E eu vejo do lado do aluno e também vejo do lado dos colegas, assim, né? Que é difícil, né? É difícil tu envolver e a gente está tentando, mas a gente não desistiu, né? O professor não desistiu. Nesse processo todo a gente é o que está trabalhando assim, tipo, 3 turnos, né? Para dar conta de tudo e para conseguir esse retorno. Sim. E aqui é engraçado, né? Porque isso é verdade, né? No presencial tem aquele momento, os minutos antes do início da aula, tem o depois, né? Que o aluno vai até o professor, a professora, tem o lance, né, do corredor também, de você ser, no caso, solicitada. Isso não tem, né, no virtual, então acabou o tempo, só se a pessoa quiser ficar, mas às vezes nem está com a câmera aberta, você nem sabe se é o desejo daquela pessoa. Às vezes ela quer falar, mas não tem vergonha, não quer abrir a câmera por N questões, né? Então, assim, realmente tem uma perda significativa em relação a esse envolvimento, né, da educadora com o educando, quer dizer, que faz parte, né? O afeto aqui não é aquele carinho, né, aquele significado também simplista de que afeto, é passar a mão na cabeça. Não, é um afeto de relação mesmo, né? Que você, nessa dinâmica de conhecimento, você precisa ter algum tipo de ser afetada, né? Por algum tipo de emoção dentro, não só do processo de aprendizagem, mas também no que você está se relacionando para aprender. Então, eu imagino que não só dentro da esfera da escola, mas também a gente, né, enquanto pessoas, para a gente se organizar, se mobilizar também enfim, para as manifestações ou para qualquer outro momento em que a gente possa reunir, né, esses nossos pares, essas pessoas que concordam, pode discordar em vários pontos, mas concordam de que a gente está num momento extremamente crítico da história do país, assim. Então, eu imagino como que deva ser difícil isso. E aí, como é que você, transferindo essa parte, né, das aulas, ok, mas esse projeto de extensão, projeto de pesquisa, como é que ele tem acontecido dentro desse ambiente virtual? Porque aí já né, já se perde também, né, por conta dessa relação que não existe mais, assim, como era, né, mas que vai... Sim. A gente tinha um projeto que era mais de conversa, diálogos, né? O nome do nosso projeto é Diálogos Literários, né? Então a gente fazia uma roda, algo que eu já fazia, que eu faço em sala de aula com os alunos também, fazia no presencial, continuo fazendo agora no virtual de um outro modo, mas continuo tentando, né? Que é fazer essa roda e conversar sobre alguns livros, né? Que a gente vai selecionando, né, ao longo do ano. E daí, quando chegou a pandemia, a gente tinha que transformar, né? Fazer de modo diferente. A gente ficou com muito medo de que não desse certo o ano passado. Mas no fim deu certo. A gente está resistindo, né? Fazendo, envolvendo os alunos com a leitura. E a gente começou a pensar a partir de temáticas, né? Selecionando os livros por temáticas e fazendo sempre uma relação, assim, né? Nessa discussão do texto com o mundo, né, com a experiência de leitura deles e com o mundo, né, com a sociedade brasileira. E eu até
coloquei aqui em volta alguns textos, assim, alguns livros que a gente trabalha no projeto, né, para mostrar. Fica à Porque é muito vontade. legal, assim, perceber os alunos, né. Por exemplo, esse aqui, do Shakespeare, todo mundo conhece, Hamlet, né, mas a gente colocou ele o ano passado, né, para discussão, e foi sucesso total, né. Discutir, né, um texto assim clássico, mas muito atual. Então a gente tentou trazer para o aluno, né, o que era de atual no texto do Shakespeare, e falar, né, sobre as relações, né, sobre a questão, né, política também, né, que está ali no texto. E ele gostou, e o aluno gostou. Tipo, foi um dos textos que a gente, no projeto, mais falaram, mais comentaram, né, gostaram mais de ler. A gente trabalha muito também no projeto e também na sala de aula eu gosto muito de trabalhar com a Carolina. É o texto que sempre a gente começa, né, as nossas discussões, porque o aluno se identifica muito com o que ela fala, se identifica com a forma como a Carolina expressa, né, a indignação dela. E, e a gente vai discutindo, por exemplo, a questão da linguagem é um problema, por exemplo, para alguns alunos, mas daqui a pouco eles já a questão da linguagem já não é mais um problema, porque ele já se envolveu tanto com o que ela está falando, ele está concordando com ela, ele já está discutindo com ela, né? E a gente vai, né, trazendo fragmentos, vai falando sobre o mundo, vai falando sobre essa questão da cidadania, né? Eu acho que está muito presente aqui no texto da Carolina também. O que ela traz sobre a fome, sobre a escravatura, né? Sobre essa questão, a condição de não cidadão desse sujeito que está favelado, que está lá no quarto de despejo. Que é um belo E título já, né? vamos, Já diz muito da sociedade, né? O próprio título do livro já é uma já grande, é né? isso, e daí, tipo, quando ele se dá conta do que significa isso, de, né, de que essa mulher, né, essa potência, né, essa potência, a voz era uma potência, né, chegou a essa conclusão e ele concorda, e é exatamente isso. E daí ele consegue perceber melhor as coisas, né. Agora a gente vai trabalhar com esse texto aqui da Maria Valéria Rezende, 40 Dias. Também é um texto muito bom. Acho que foi um dos melhores livros assim que eu li no ano passado. E daí, sempre, né? Eu nunca trabalhei com texto que eu não gostasse. Acho que uma coisa que eu sempre digo para os alunos é isso. Se eu estou propondo para vocês, é porque esse texto eu gosto. Porque acho que a primeira coisa parte da nossa experiência, porque eu preciso dizer da minha experiência de leitura para o aluno, para que ele também tenha a experiência dele e consiga, né, pensar o texto, né, também. Então, eu gostei, eu acho que tem questões pontuais, questões importantes para conversar sobre, por exemplo, os moradores de rua, para falar sobre a questão da maternidade, né, e que isso envolve o aluno, né, bastante. Então eu vou selecionando assim. E em sala de aula, né, eu também estou trabalhando com os textos e lá no nosso campus a gente tem, trouxe para vocês aqui, esse é um livro que a gente fez no ano passado, né, que a gente produziu com textos dos alunos, né, porque depois de fazer tudo isso, de trabalhar, né, em sala de aula com a leitura, a gente vai propondo também a produção de textos e eles também vão se tornando escritores, né? Então tem textos de alunos meus, tem textos de alunos de outras colegas, que a gente tem um grupo grande ali de professoras da área de linguagem, né? E todas estão trabalhando com coisas diferentes, temáticas diferentes, autores diferentes, mas no fim a gente está tentando organizar isso também a partir dos projetos, né? Dessas outras práticas também, sala de aula. Sim. É que é importantíssimo, né? Acho que é na terceira carta desse livro, que também, né? Porque essa parte da disciplina intelectual, ela percorre toda a obra do Paulo Freire. E é bacana por isso, porque toda vez que a gente lê um livro dele, a gente sempre lembra de outro, né? Porque o próprio Paulo Freire, essa repetição é uma repetição extremamente didática e ela vai também modificando, dependendo da época em que ele publicou, porque aí ele também é crítico com ele mesmo, então ele refaz alguns conceitos e tal. Mas uma das coisas que é importante que ele sempre falava e que está nesse livro também, que complementa essa questão da disciplina intelectual, é justamente
não ficar só primeiro nesse afastamento, né, como se leitura e escrita fossem duas coisas distintas, né? Elas são no sentido de funcionamento, né? Cada uma funciona de um jeito, mas elas precisam se comunicar, né? Então, isso desses educandos produzirem o próprio texto é uma forma também de você não só ficar dizendo que você tem autonomia, mas ele sentir essa autonomia, né, de poder produzir algo a partir do que ele pensa, da sua leitura de mundo, enfim. Então, parece uma coisa pequena, mas ela é muito significativa, né, porque eu acho que, não sei, assim, cada vez mais eu ouço muito pessoas trazendo essa memória traumática da escrita e às vezes puramente por falta de uma prática, né? De uma prática que é aquilo de novo, né? A tal da disciplina, constância, né? Permanência, enfim, e que às vezes vai se perdendo, assim. Aí, claro, eu acho que você realmente está num contexto super privilegiado de um instituto federal, né? Que tem aí um braço com a universidade. Então também tem isso, né? A gente precisa fazer esse recorte talvez dessa maravilha que você está, assim, claro, né, com todas as questões também problemáticas que existem. Mas, enfim, em Sim. comparação à nossa educação básica, escolas municipais, estaduais, né, que, por exemplo, nesse IF tem uma biblioteca dentro do espaço, Temos, ó, temos, temos. já começa aí, né? Temos uma biblioteca bem grande até. Deve ser. É que é uma cidade do interior, né? Uma cidade pequena aqui do interior do Rio Grande do Sul. Não é uma cidade grande. Provavelmente a biblioteca do IFE, né? E da escola do município sejam as únicas bibliotecas ali da região. Então não há outras, né? Sim. Então tem essa dificuldade. Agora a gente está fazendo de pesquisar também sobre isso, né? Saber. Porque a gente quer envolver o aluno. Acho que em primeiro lugar é isso, sabe? A admiração vem disso do texto literário, né? É envolver o aluno, fazer com que ele participe, né? Uma vez um aluno, quando eu propus uma prática de leitura, ele já estava no segundo, no terceiro ano, ele disse que ele nunca tinha entrado na biblioteca. Ele não tinha a carteirinha da biblioteca. E daí eu me espantei, sabe? Porque ele tem a oportunidade, né? A gente está oferecendo para ele tem esse espaço. Mas ele não usa. Então a gente precisa envolver ele para que ele use, para que ele participe realmente, né? Para que ele seja esse sujeito, né? E isso, ir à biblioteca, estudar na biblioteca, retirar os livros por conta própria, escolher os seus livros, faz parte disso, né? Dessa autonomia dele, que ele precisa ter. Exato. Mas claro que eu acho que precisa ter aquele passo inicial. Precisa do professor, muitas vezes, que está lá incentivando o aluno para fazer isso. Porque talvez por conta própria ele não faça, né? Principalmente por quê? Porque eu entendo isso pela minha vivência. Eu também sou filha de trabalhadores, né? Na minha casa também não havia livros, né? Tinha um livro só. Então, isso é difícil para quem vem desse espaço, né? A gente precisa incentivar ele a fazer isso. Mas depois que ele dá o primeiro passo, depois que ele chega lá e ele vê que é legal, que pode ser legal também. Muitos alunos também falam assim, tipo, ou que são já leitores, né? Eles são leitores de best-sellers, né? De sagas, etc. E daí tu pensa assim, tá, agora eu vou lá e eu vou dizer para o aluno, não, vamos ler Machado de Assis. E o aluno pensa, mas Machado de Assis deve ser muito chato, Sim. né? Porque ele pensa que a literatura brasileira é muito chata. É obrigatória. E daí tu vai envolvendo, vai mostrando a ironia do Machado, vai mostrando para ele como é que é legal, né? O que ele está dizendo. E de repente ele diz, eu gostei muito, professora. Mesma coisa com Lima Barreto. Primeira vez que eu trabalhei com Lima Barreto. Né? Os alunos, no início eu achei bem difícil, mas é muito legal. Ele é muito sarcástico, eu gosto muito, virei fã de Lima Barreto, sabe? Carolina, virei fã. E daí eles começam a ler outras coisas. Eles vão se envolvendo, né? E vão participando. E daqui a pouco eu encontro um aluno meu que já está formado, né? E está lá na feira do livro da cidade, comprando livro, né? E ele lembra, professora, eu lembrei lá daquela que a senhora fez em sala de aula. A senhora fez um sorteio de livro, por exemplo, né? Porque isso é legal também, o aluno ter o próprio livro, né? Isso incentiva bastante ele. E daí eu tenho aquele livro ainda que a senhora me deu, que eu fui sorteado, que eu ganhei, né?
né, naquela tarefa lá que tinha para fazer, tinha que, por exemplo, declamar um poema, alguma coisa assim, e ele foi sorteado com o livro. Daí ele se lembra e ele virou um leitor, daqui a pouco ele já virou leitor, ele já virou o comprador de livros, né, o que se interessa por isso, e que recorda, e daí tem a recordação mesmo da escola, que é uma Sim, recordação boa, né, e que está relacionada com isso, sabe? E eu me vejo um pouco nesse processo, assim. Eu sou uma professora bem rigorosa com os alunos. Eu me entendo assim como rigorosa, mas uma rigorosidade com amor sempre, né? sim. Como diz o Paulo Freire, dentro porque eu quero que ele tenha isso, sabe? Eu quero que ele saia dali sendo esse sujeito que vai conseguir ler o mundo de uma forma mais crítica e que vai conseguir se colocar nesse mundo, porque eu preciso que o meu aluno saiba ler bem, eu preciso que esse sujeito saiba escrever bem, se posicionar bem, e que ele não seja um mero peão. Para nós aqui a gente tem isso, sabe? Porque é interior, bem fronteira, né, onde está o IFE, ele não pode, eu não quero que esse aluno seja um mero peão, o que vai trabalhar na fazenda, o que vai ser o trabalhador, né, explorado pelo outro. Isso eu não quero. Isso eu acho que eu não vou admitir nunca, sabe? Que o meu aluno seja. Quero que ele seja mais que isso. Ele até pode trabalhar na fazenda, mas na fazenda sendo esse sujeito consciente e crítico do papel dele e do trabalho dele. Sim. E isso que você falou, assim, é uma coisa que é tão passa assim batido, né? Isso desse aluno não ter o interesse de entrar numa biblioteca que faz parte da instituição que ele estuda e pensar o quanto que isso a gente pode abrir, né? Esse leque para outras coisas na nossa sociedade, assim, da pessoa não se sentir parte daquilo ou que aquilo não pertence a ela, né? Como uma instituição pública, então eu não posso entrar porque eu não sou bem visto, os museus, enfim, todas essas instituições que carregam, né, em si algum valor muito elitista que não era para ser, acaba fazendo com que as pessoas não se sintam parte. Então elas não querem saber, elas não se envolvem com aquilo. E aí a gente vê como que é possível, né, acreditar nas fake news, por que a gente, né, tem uma população gigantesca que acredita nelas, que acham que o que está circulando de fato é uma possível verdade. Então, assim, pensando nesse micro, né, que acontece dentro das escolas, como que é fora, né? E aí, quando a gente volta à questão da democracia, da cidadania, quando você escolheu a frase, né, não se recebe democracia de presente, pensar que nós, né, cada pessoa tem uma corresponsabilidade em relação a isso tudo, né? Então, assim, essa biblioteca pode não tá ao meu alcance, né, por estar tão longe lá no Rio Grande do Sul, mas ela também me diz respeito, né? Enfim, é uma instituição pública que, enfim, serve a nós que pagamos impostos, que estamos ali num acordo democrático em que elegemos alguém para que, né, cuide e, de certa forma, preserve aquilo, porque vai servir para mim e para outras pessoas. Então, é um acordo que a gente faz, né? A democracia é um acordo. Não um acordo nacional como foi feito, né? Mas um acordo legítimo. Então, assim, eu acho isso muito interessante, sabe? Da gente ver como que essas pessoas, elas realmente não se sentem parte desse do que elas fazem, né? Mas elas não se sentem. E aí eu acho que é quando entra esse papel maravilhoso da professora, da educadora, que está atenta, né? Porque também é isso, a gente precisa estar atenta a essas questões. Por que será que não entra? Porque será que, né? Lima Barreto, será que eu vou trazer de outra forma? Porque não tem problema eles lerem best-seller, não há problema algum, gente. Não. Né? A gente não está aqui para definir o que é alta literatura, o que é literatura bom. Não, assim, mas a gente está aqui com a responsabilidade de apresentar o maior número de diversidade possível, né? E aí, claro, depois que ele sai ali do ambiente escolar, enfim, a gente quer que seja autonomia pura, né? Que seja essa revolução aí que a gente espera que aconteça em breve. E se você quiser É, também depois trazer algum trecho do Paulo Freire, enfim, fica à vontade também.
eu gosto muito gostei muito dessa frase, né, da carta, mas tem uma outra parte também sobre o sonho, que ele fala do sonho, né? Sim. Porque Paulo Freire é um sonhador, né? Eu me vejo também um pouco, assim, sonhadora, mas me parece que ele não é aquele sonhador passivo. Ele tem um pouco, né, tem uma certa raiva, assim, né? Quando ele diz assim, tia não, professor assim, Sim. a gente está percebendo já a briga dele, né? Ele tem uma briga muito forte com algumas questões, né? A briga pela educação democrática, a briga pela essa educação libertadora, é uma briga por isso, né? Porque a gente tem que aprender a lutar também. Isso. E tem que aprender a não aceitar as coisas passivamente, né? E se posicionar sempre, se posicionar quando a gente concorda, quando não concorda, né? Não é uma revolução que vai ser feita, que vai ser dada, né? Não vai acontecer assim de uma hora para outra. E nesse processo a gente tem que se envolver. Tem que se envolver como sujeito, como cidadão, como professor, como aluno, como pai do aluno, né? Eu não sei, assim, eu vejo dessa forma, né? A carta, li dessa forma, a carta dele, né? Tento entrar, né, nesse processo também. Acho que é um aprendizado, né? Não sou perfeita nesse sentido como professora, não me vejo também como perfeita e estou aprendendo todo o tempo também, né? Eu acho que às vezes a gente resvala por alguns, né? Por esse processo todo e daqui a pouco voltamos, né? Retomamos essa terceira margem ali, esse caminho do meio, né? E é assim mesmo, né? Gosto muito da frase do Paulo Freire, aquela antes, né, de conhecer a obra, mas a gente sempre tem essa frase que a educação é transformadora, né? Que a educação não transforma, né, mas não transforma o mundo, mas transforma o sujeito que transforma o mundo, né? E como eu trabalho também com redação, né, eu sempre digo assim, às vezes é um choque para o aluno, né? Isso. Porque assim, quando ele tem lá, tem que fazer uma redação, geralmente as propostas de intervenção do nosso aluno são que a educação vai fazer como uma prática, né? Uma prática sempre lá no final, na conclusão, sempre vai aparecer. E eu sempre lembro, gente, a educação é maravilhosa, eu concordo com tudo que vocês disseram, mas só isso não é suficiente, né? Então, precisa de mais, a gente precisa pensar mais, né? Eu concordo que a educação transforma as pessoas, mas ela não transforma sozinha o mundo. A gente precisa se envolver nisso, né? Então tem que ter sempre, porque senão a gente tem aquela ideia mágica, maravilhosa de que a educação, se a gente tiver uma educação com, né, índices maravilhosos, a gente vai transformar a nossa sociedade. A gente está vendo que não é bem assim, né? Não surge por acaso, né? E nessa questão também da literatura, como eu me vejo como professora de literatura antes de qualquer coisa, assim, essa ideia de oportunizar para o aluno sempre ter essas outras perspectivas. Porque se eu não fizer isso, provavelmente de outra forma ele não vai ter, né? Ele não vai ter acesso. Então, eu me coloquei um pouco nisso, assim, para mim foi um pouco difícil no início, dizer assim, vou fazer com que o meu aluno leia Machado agora, Machado de Assis. Mas será que eu não estou tirando a liberdade do meu aluno de escolher o que ele quiser ler quando eu faço isso? Isso sempre me questionei nesse sentido, sabe? Só que ao mesmo tempo, aprendi também ao longo desse processo que se eu não oportunizar para ele, né, esse processo de ler e de discutir o Machado, talvez ele não vai fazer isso por conta própria. Né? Como ele não vai entrar na biblioteca por conta própria, porque ele acha que a literatura é elitista também. Também está naquele patamar elevado, que só algumas pessoas têm acesso, porque eu nunca vou conseguir compreender aquele texto, porque aquele texto foi escrito, meu Deus, o Machado de Assis é um ícone da literatura, como é que eu vou compreender o que ele me diz, né? E Sim. não é bem assim, né? E que ele pode, né, também se inserir nesse espaço, também ser leitor, também ser produtor, né? Ser esse produtor do próprio texto, ser também um escritor. Né? Uma vez eu disse para uma aluna, eu acho que tu é uma poetisa. E ela ficou assim maravilhada, pensando, meu Deus, e ela adquiriu aquilo, tipo, adquiriu não apenas, né? A gente fala às vezes muita coisa pro aluno e o aluno fica com o que que a gente fala às vezes, né, no momento não tão bom assim, mas essa aluna ficou com essa coisa boa, né? Então,
Ela entendeu que ela podia ser também e poeta, né? Hoje a gente fala poeta, e ela virou. Oh, que ótimo. Ela escreve, né? Então a Sim, gente pode falar coisas, né, que o aluno, sim. coisas boas também nesse sentido, e mudar também, né, a perspectiva dele sobre a vida dele, né, e o futuro que ele tem. Eu acho isso muito bonito na profissão de professora. É, boas e verdadeiras, né? Porque também tem Sim, isso, né? Não é aquela prática meio, a criança desenhou, ai, tá lindo e tal, nem olha direito, né? E fala que tá lindo. A criança sabe que aquele lindo ali foi gratuito, sem nenhum tipo de cuidado, diferentemente desse que você incentiva, né? Porque eu acho que é isso, a educação também precisa ser não só mobilizadora, mas incentivadora, né? Dessas potencialidades que eu concordo contigo. Às vezes não vai ter outro espaço em que vai haver esse processo, sabe? Então, às vezes a gente fica com esse pensamento de, será que eu estou sendo autoritária, né? Porque eu estou colocando esse texto e tal. Mas não, porque você não está dizendo que esse texto é o melhor de todos, ou que se ele, sabe, muito o modo como a gente se relaciona e lida com o que a gente vai compartilhar que, enfim, diz muito, né? Então, eu concordo que a gente tem essas preocupações. Deixa eu ver se alguém quiser perguntar alguma coisa diretamente para Ana, fazer algum comentário, fica aí. E, Ana, se você tiver um livro e quiser ler essa parte do sonho também, eu tô com ele aqui, mas se você deixa eu tiver achar aí, já aqui. que é bem bonito, assim. Aí tem um outro também, que eu trabalho com os alunos, né, que eu gosto. Um pequeno trechinho de Não se pode ser sem rebeldia. Esse eu gosto de trabalhar com os alunos, ó, para trabalhar com modalização, com a ideia da oração subordinada substantiva. Nossa, Nossa, bem conteúdo gramatical, mas eu trabalho com esse trechinho para mostrar como que o Paulo Freire se utiliza essa subjetividade dele, se posiciona no texto e mostrar de outras formas, inclusive em pessoalidade, como é que a gente transforma isso, né, de forma mais objetiva, etc. É um trechinho bem pequeno, né? Eu acho, ele diz o Paulo Freire, né, que a liberdade não se autentica sem o limite da autoridade, mas o limite que a autoridade se deve propor a si mesma para propor ao jovem a liberdade é um limite que necessariamente não se explicita através de castigos. A liberdade que não faz uma coisa porque tem o castigo não está eticizando-se. É preciso que eu aceite a necessidade ética. Aí o limite é o compromisso e não a imposição. O castigo não faz isso. O castigo pode criar docilidade e silêncio, mas os silenciados não mudam o mundo, né? Então essa questão da rebeldia do Paulo Freire, né? Dessa educação transformadora e de criar sujeitos transformadores também a partir dessa rebeldia, mas não basta ser rebelde por ser rebelde, né? sim. A gente tem que também Tem que estar ser fundamentado, consciente né? desse processo. É fundamentado sempre. Ó, acho que é Vânia, Zilvânia. Perguntou que turmas ela ensina, assim, qual, né? Provavelmente você deve estar perguntando o ciclo, né? Sim. Eu trabalho com segundos e terceiros anos do ensino médio, né? Literatura e língua portuguesa. A gente tem de forma única, assim, né? No nosso currículo. Trabalho também com ensino superior, né? Leitura e produção de texto, mas não é exatamente o que eu gosto mais de trabalhar. Eu gosto de trabalhar mais com os adolescentes mesmo e trabalhar com literatura. Ótimo. Deixa eu ver se ninguém mais tiver. A gente já. Tem alguma coisa que você deixou de falar, que você pensou em falar e passou batido? Ai, não sei. Eu fico um pouco nervosa nesse momento, assim. A gente pensa Não muita coisa para parece, falar e viu? depois e acaba não falando. Mas É, assim, então. essa questão da rebeldia desse sujeito rebelde, né? Eu acho que o aluno precisa ser um pouco rebelde também, mas o rebelde dentro desse limite, dentro da disciplina também, que o Paulo Freire está dizendo, né? Esse aluno que seja não um cliente,
né? Porque a educação não é mercadoria, que ele se posicione como cidadão mesmo, né? Que a gente transforme também tem esse papel, né? Transformador na sociedade. E ser, talvez, essa ideia do professor mais problematizador, né? Nas rodas, por exemplo, né? Essa ideia da roda sempre me chamou muita atenção. Eu gostei de trabalhar com as rodas, com os alunos, porque eu não tenho controle da roda. Porque é ele que vai falar, é o aluno que vai falar, é o posicionamento dele, é a experiência dele. E eu tô ali, e o Paulo Freire fala nos círculos de cultura, que é o perguntador, né? E eu gosto de me colocar sempre nas rodas também como perguntadora, né, com os alunos, né? Então, de perguntar, mas por que isso? Mas por que tu acha tal coisa? E isso, às vezes, vai levando ele a pensar outras coisas, mas não há controle algum, né? Porque não tem nem o controle do aluno, nem o controle do professor. Ali é um espaço bem aberto, assim. Eu acho, e é uma coisa que não tem nenhuma tecnologia envolvida. Isso eu acho muito, muito interessante. É bem simples, né? É uma coisa muito simples e que dá certo, né? Não existe receita, né, para prática de professor. Exato. Mas, às vezes, o simples dá mais certo. Sim, porque às vezes tenta, né, aquela coisa mirabolante eu vejo, claro, né, e aqui não tem nenhuma crítica, até porque eu não conheço muito, mas eu vejo muito um slogan dos games, né, como algo que vai, só que é a mesma coisa que quando veio, né, o data show, o antigo data show, depois, tipo, como se a tecnologia ela fosse a fórmula mágica que vai fazer com que todo mundo se interesse. Na verdade, ela pode atrapalhar e pode, no caso, só legitimar aquilo que não estava dando certo, né? Então, às vezes, o básico mesmo, assim, de pegar as cadeirinhas, colocar em roda, chamar para conversa, ficar na escuta, é o que às vezes mais funciona, assim. Que o aluno se sente mais participante também, né? E pensar ele participante em sala de aula, né? Não como o sujeito passivo, é o participante também depois no futuro. Sim. Né? Que daí ele fala, ele tem o direito à voz, né? E direito à vez também. Né? E às vezes isso é complicado para o aluno. Eu vejo assim que ele se sente um pouco incomodado de sair daquela posição, que é uma posição muito confortável, né? Sim. Eu também sou aluna e gosto dessa posição de aluna porque ela é confortável. É que a gente aprendeu Muitas assim, vezes. né? A gente aprendeu a ter aquela... Aí a disciplina no sentido negativa, que é a disciplina do corpo, né? De você ficar naquela cadeirinha todo comportado. E, enfim, é isso que se espera, né? Quando vai para a escola. Infelizmente. Esse é o nosso imaginário, né? Mas não quer dizer que seja sempre assim. E aí é aquilo que eu sempre falo. Vai ter uma Ana ali, uma outra Ana ali, mas o ideal não são as experiências individuais que são importantes, mas que isso se torne coletivo, né? Porque só assim que a gente vai conseguir, de fato, ter uma mudança qualitativa, assim, quando várias Anas estiverem em mais espaços, né? E não ficar só no IFE, né, Farroupilha, e a gente ter um outro no Rio de Janeiro, um outro em São Paulo, outra pessoa no Recife. E como que a gente, né, tenta fazer esses acordos também entre nós, né? Porque a gente precisa olhar os nossos colegas e as nossas colegas como uma possível contribuição e não como competitividade ou como rivalidade, né? Que eu acho que às vezes a gente cai também nesse erro, assim. Falta uma rede de contato, né? Que a gente consiga conversar, né? Às vezes a gente até tenta aqui, para falar a verdade, a gente tem um evento da área de linguagens, né? Aqui dos IFES e das escolas vinculadas às universidades, que é um evento muito legal, muito bom, assim, muito de conhecer os colegas, de saber o que eles estão trabalhando, de que forma, o que dá certo, o que não dá certo, né? Mas é um evento nosso, assim. Então, nesse sentido, ele está um pouco restrito, né? Mas é um espaço muito bom de diálogo, né? Falta isso. Falta ter mais lugares assim. Exatamente.
aí a gente pensa, isso é política, né? Essa organização é política. A gente precisa dessa organização, precisa dessas trocas, né? Bom, Ana, acho que já chegamos aí no horário. Se você quiser ler mais alguma coisa, finalizar, dizer o que você ainda não falou, enfim, fica à vontade aí antes da gente. Não tem mais perguntas, então. Não, já falei tudo, mas é só agradecer mesmo, desculpa qualquer, assim, tipo, né, um pouco caótico, assim, o pensamento às vezes, mas é isso, obrigada pelo espaço, né, de diálogo também, porque a gente também se posiciona e também repensa algumas coisas quando a gente tem que atuar, né, nesses lugares, e acho que é importante, né, fico à disposição. Não, tá ótimo, e para mim é ótimo, porque não só o projeto ganha com experiências que estão longe de mim, né, no sentido não só geográfico, mas também de outra prática que não exatamente é onde eu atuo. Então, para mim é sempre um acréscimo, que a Suelen falando reflexões fundamentais para todos nós. Obrigada, Su, a gente vai se vê no dia 25, né, e aí, de novo, reiterando o convite para as pessoas que estão vendo. Na semana que vem a gente tem a Cristina, que vai falar sobre a questão da coordenação pedagógica também. Então, a gente vai ter um outro olhar também sobre esse processo educativo. E aí, eu fico aqui também, faço o convite de novo para a Ana para estar com a gente dia 25, né, para o nosso encontro último, fechamento, que aí a gente vai trazer outras questões que estão no livro, ou está em outro livro, enfim, como é o centenário do Paulo Freire, a gente pode e deve também ter essa liberdade de trazer qualquer obra, qualquer pensamento que nos atravessa e que nos ajuda a caminhar também nesse caminho dos sonhos possíveis, né? Não sonhos passivos. Bom, então, obrigada, Ana. Obrigada. Bom. E até... Obrigada. E até sábado que vem, na próxima live, e dia 25 também. E hoje à tarde tem as rodas quinzenais, quem confirmou presença aí, a gente se vê às 4 da tarde. Então, vai ficar salvo aqui, viu, Bárbara? Não viu tudo, mas você vai poder ouvir depois. Beijo, gente. Bom sábado aí para nós. Beijo, Ana.